Pronto, pessoal, a gente deu uns 3 minutinhos aqui só para o pessoal ir se conectando. Nós já estamos com quórum bom aqui, então a gente já vai começar. Queria agradecer a presença de todos. Bom dia, começando aqui mais um painel dentro da Expert 2021, dentro do Hub Institucionais. Eu sou o Rafael, aqui do time de distribuição institucional, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre renda variável. A ideia aqui é a gente comentar um pouco com vocês quais são as visões aqui dos nossos gestores, o que eles têm visto aqui do cenário de renda variável, principalmente aqui a gente viu que principalmente nos últimos meses, semanas, a gente teve um pouquinho mais de volatilidade, então comentar um pouquinho sobre o mercado, e depois a gente vai abrir para perguntas para todo mundo. Cabe lembrar que está sendo gravado, então, caso vocês não possam ficar conosco até o final das falas, não tem problema, a gente vai enviar as gravações aqui para os participantes, tá bom? Obrigado a todos pela presença, obrigado, Marcos Peixoto, gestor e sócio aqui da XP, Rodrigo Furtado, gestor e sócio aqui da XP, Marcelo, também gestor e sócio da Torque, e o Pedro Sherman, que é gestor e sócio da Leblon Equities. Obrigado pela presença de vocês. Eu não vou abrir para falas agora, pessoal, para a gente ter tempo aqui e preservar para todo mundo falar. Então, já vou passar aqui a bola para o Pedro Sherman. Sherman, por favor, se você puder contar aqui um pouquinho para a gente, um pouco das perspectivas de vocês aí da casa para renda variável aqui no Brasil. Por favor, fique à vontade. E qualquer dúvida, estou à disposição. Pessoal, perguntas a gente vai abrir para o final das falas, tá bom? Está no mudo, Pedro. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você, com o Rodrigo, com meu amigo Marcelo Magalhães e com todos os demais. Antes de falar um pouco sobre a perspectiva para o mercado acionário brasileiro nos próximos anos, é importante contextualizar que a Leblon Equities é uma empresa que tem como pilar da sua filosofia de investimentos, quer dizer, um investimento de longo prazo, com foco no fundamento das empresas, o que significa que, para nós, a análise micro é muito mais relevante do que a análise macro, análise de cenário ou análise política. A gente acredita que, no longo prazo, o micro ele se sobrepõe ao macro. E a gente tem uma série de exemplos que confirmam essa tese, mesmo no Brasil. Então, você pega, por exemplo, vou citar 2 investimentos do nosso portfólio que tinham tudo para dar errado do ponto de vista macro, estrutural brasileiro, mas que performaram muito bem nos últimos 10 anos, que são Lojas Renner, no setor de varejo, e Intelbras, no setor industrial. O setor de varejo brasileiro, nos últimos 10 anos, cresceu praticamente o crescimento da população, uma performance muito pouco significativa, e Lojas Renner foi capaz, nesse período, de multiplicar o seu faturamento por 4 vezes, de multiplicar o seu lucro por 6 vezes e multiplicar o preço da ação por praticamente 10 vezes. A Intelbras é uma empresa do setor industrial. O setor industrial é um setor dificílimo no Brasil, na medida em que o custo de capital aqui é muito elevado, na medida em que a mão de obra é pouco qualificada e que a carga tributária também é muito elevada, o que tira um pouco da competitividade do setor industrial. Não obstante, a Intelbras construiu um modelo de negócios que foi capaz também de crescer receitas nos últimos 10 anos a uma taxa de 20% ao ano, uma taxa chinesa. Então, se você encontra boas empresas, mesmo em setores complexos, dado que o país ainda é muito iniciante ali no seu desenvolvimento, na consolidação dos seus segmentos, os bons eles ganham o mercado com uma rapidez muito grande, independentemente da velocidade com que o mercado como um todo cresce. Então, nessa medida, a gente é muito otimista. A gente foi capaz, nos últimos 13 anos, a Leblon ela existe desde 2008, e ao longo desses 13 anos nós conseguimos entregar um retorno da ordem de 15% ao ano, num período onde o Ibovespa rendeu 7% ao ano e o CDI rendeu 9% ao ano. Então, independentemente das perspectivas macro e do fato de a gente ter uma eleição no ano que vem, que certamente vai gerar muito ruído, a gente está bastante confiante, dado a carteira e o portfólio atual. A gente pode comentar um pouco sobre ele depois,
em continuar entregando bons retornos aí de longo prazo para os nossos investidores. Boa, Pedro. Se quiser passar mais algum ponto aqui da visão de vocês, senão eu já passo aqui para o Marcelo e depois eu tenho algumas perguntas para vocês, tá? Tá, mas só complementando, quer dizer, isso não significa que a gente não vá ter, no ano que vem, um ano um pouco mais volátil, ano de eleições, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente costuma ter uma volatilidade aumentada. A gente fez um estudo na Leblon e verificou que, de fato, em todos os anos eleitorais, nas últimas 6 eleições no Brasil, a gente teve um aumento razoável na volatilidade do mercado. No entanto, quer dizer, é absolutamente impossível você tentar fazer um market timing nessas épocas. Você analisando o mercado americano, que tem uma série histórica muito mais longa, e a análise acaba sendo até mais conclusiva, você observa que todo investidor que comprou ações nos Estados Unidos em anos eleitorais, num ciclo de 10 anos seguintes à eleição, foram 19 ciclos desde o início da década de 30. Em 18, o investidor ganhou dinheiro. E em 15, ele mais do que dobrou o capital. Então, quando a gente está olhando o retorno de longo prazo elevado, tentar fazer o timing dessa volatilidade um pouco maior em ano eleitoral, você corre o risco muito grande que é ficar fora do mercado. E eu acho que esse risco é mais significativo do que esse pequeno aumento de volatilidade que muito provavelmente a gente vai ter no ano que vem, quando a campanha eleitoral começar a esquentar. Mas deixa eu passar a palavra para os meus amigos aqui. Obrigado. Até um bom ponto você comentar isso, porque a gente ainda vai falar hoje sobre esses temas, que o quanto a gente antecipou essa disputa eleitoral, né? A gente já viu muitos gestores comentando sobre esse cenário de disputa eleitoral e é um dos temas que a gente vai passar aqui ainda hoje. Vou deixar um pouquinho mais para o final. Marcelo, obrigado, Pedro. Tá no mudo, tá, Marcelo? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Se você puder contar um pouquinho de vocês e contar um pouquinho das suas perspectivas, até aproveitando o gancho que o Pedro já comentou ali sobre eleições, se quiser passar um pouco sobre esse ambiente político aqui incerto que a gente teve, que a gente vem tendo, se você puder comentar um pouquinho sobre esse tema aqui dentro da sua fala também, fica à vontade, tá? Mas fique à vontade para seguir as suas falas aí de casa e contar um pouquinho as visões. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia também ao Pedro, ao Peixoto, todo mundo aí. É um prazer estar aqui com vocês. Falar rapidamente, só introduzir um pouco sobre a Torque, muito rápido. A gente é uma gestora de recursos com foco bastante dedicado em ações. Assim como o Pedro comentou, a gente também tem uma seleção a nossa seleção, escolha de ações é baseado em análise fundamentalista bem profunda, e entender bastante bem as empresas e as pessoas que a gente está investindo, com horizonte de investimentos de mais longo prazo. Acho que a gente tenta, sem dúvida, o nosso foco é maior nisso, que a gente tenta também só ter uma ideia, de alguma forma, no ambiente global que a gente está vivendo, enfim, tentar entender um pouco quais são os riscos, que aí não são, muitas vezes não são diretamente relacionados às ações especificamente. Bom, eu já faço isso, quer dizer, tenho um pouco mais de 20 anos de mercado, né, desde 2011 gerindo fundos. Eu de 2011 a 2018 eu era sócio lá da JGP e geri o fundo, criei o fundo JGP Explorer, que foi um fundo que teve uma performance consistente, ele, desde o início, de 11 a 18, né, ele teve uma performance de 17% ao ano, contra 3% do Bovespa. A gente não teve nenhum ano com rentabilidade negativa, e rentabilidade acumulada desde o início foi 200% CDI. E depois fundei a Torque junto com outros sócios, é uma partnership, né, metade das pessoas lá são sócias. E aí, desde o início, o início foi em outubro de 18, a gente teve 26% ao ano contra 13% do Bovespa. Bom, falando um pouquinho sobre o que a gente está vendo, também deixar claro que também me sinto muito mais à vontade, obviamente, falando sobre as empresas em si, e
eu concordo bastante com o Pedro que no longo prazo o fundamento micro prevalece, né? Especialmente se você conseguir selecionar empresas com muita vantagem competitiva, né? Com altas barreiras de entrada, tocadas por gente bastante diferenciada, acho que isso faz muita diferença. Talvez eu só acho que eventualmente, dependendo do cenário, se você tem um cenário que muda bastante, você pode ter a expansão ou uma desvalorização de múltiplos, né? A gente viveu, por exemplo, nos últimos 10 anos, uma grande expansão de múltiplos, né? Porque você teve uma redução muito forte de taxa de juros, né? Globalmente, né? Porque, afinal de contas, o retorno de uma empresa, né, é a composição do crescimento de lucro, obviamente, do dividendo que ela paga e também do que acontece com os múltiplos, né? E aí a gente vê, hoje, acho que a gente tem que ficar atento, acho que, primeiro, eu colocaria que, assim, hoje, no cenário, o ambiente de Brasil, a gente, diferentemente do passado, cada vez mais tem um universo bem melhor para investir, um universo mais com mais empresas. De uma forma geral, acho que as empresas que estão na Bolsa são de uma forma geral, são de boa qualidade, são as melhores que estão no setor. A gente tem tido, né, acesso, tiveram vários IPOs, óbvio que você tem que separar o joio do trigo, mas tiveram várias empresas boas que vieram. Tá? Então, acho que cada vez mais dá para fazer esse trabalho de garimpar as empresas. Agora, acho que o investidor tem que ficar atento a duas coisas, do ponto de vista de cenário, né, que acho que foi a sua pergunta. Acho que, do ponto de vista global, acho que o risco que tem é o risco de inflação e necessidade de aperto monetário nos Estados Unidos, né? Hoje, você tem uma série de... Né, você vê nível recorde de estímulo fiscal monetário, né, um consumidor americano muito mais rico, mesmo depois da crise. Durante a crise, ele não perdeu renda em momento algum, porque quando perdeu a renda privada, teve transferência do governo. A economia que já está acima do patamar pré-pandemia, mercado de trabalho bem apertado, né, e alguns componentes mais estruturais de inflação já rodando em níveis mais altos. Então, preço de casa, por exemplo, subindo 17% ano contra ano, salários rodando patamares maiores que no passado, e, no entanto, a taxa de juro real, né, de 10 anos rodando patamar super baixo, né, menos 1%. Então, acho que esse que é o ponto que tem que ficar de olho, porque se você tem uma reversão desse processo que você teve durante os últimos 10 anos, isso pode afetar o múltiplo das empresas. Então, acho que em relação ao cenário Brasil, que você perguntou, eu acho que até antes de falar um pouco de eleição, acho que é só importante ter na cabeça o seguinte, acho que a gente às vezes perde um pouco de vista que o Brasil é muito difícil, sem dúvida alguma, né? Mas a gente teve algumas conquistas estruturais importantes desde 2016, eu diria, que não podem ser subestimadas, né? Teve teto de gasto, tem toda a própria discussão, né, se quebra ou não o teto de gasto, mostra como ele virou uma coisa importante, né? Então, se tornou uma âncora fiscal super importante. Você teve um ajuste fiscal considerável nos anos anteriores à pandemia. Tem um gráfico que mostra, assim, impressionante como é que a despesa de 99 até 2016 cresceu em patamares muito elevados, uma curva super inclinada, e 16 em diante está bem contida, né? Você teve algumas mudanças estruturais também, como redução do balanço do BNDES e ajuste da taxa que ele empresta para as empresas, né, que antes era uma taxa muito subsidiada, hoje a taxa muito mais próxima de mercado. Isso causava uma disparidade muito grande, resultava numa Selic estruturalmente mais alta, e com esse ajuste, você, independente de a gente estar agora num ciclo de aumento de juros, mas muito provavelmente com essa redução do balanço do BNDES, esse ajuste da taxa que ele cobra, você acaba no equilíbrio com o Selic mais baixo, né? E a gente também teve uma série de avanços na agenda micro, né? Melhora da governança estatais, mudança no marco regulatório, por exemplo, de uma indústria super importante que é petróleo. A gente retomou, né, com a não obrigação mais da Petrobras ser operadora, né, se retomou os leilões de petróleo. Enfim, também está havendo uma retomada da atividade mais vigorosa do que o previsto, né? Apesar de toda a discussão fiscal, a gente está acabando com uma expectativa de dívida do setor público bem melhor do que se pensava logo depois da pandemia, né? Se chegou a pensar que vai bater 90%, a ideia agora é que vai para 82%. Tá? E aí tem a questão das eleições, que é o fator negativo, né? Acho que sempre traz grande volatilidade. Acho que o lado ruim é que, minha humilde opinião aqui, porque, de novo, a gente é uma casa muito mais micro, mas e acho que esses fatores são muito mais difíceis de prever, sem dúvida alguma, mas
Acho que o lado negativo é que, de fato, o presidente incumbente sempre tem incentivo a gastar, né? Por isso a gente está vendo toda essa, enfim, ameaça à âncora fiscal. E você tem toda uma incerteza de quem vai ganhar a eleição, o que esperar de um Bolsonaro 2.0 ou de um Lula, se vai ter uma terceira via competitiva ou não. Eu acho que aí é palpite, porque acho que, sinceramente, eu acho que ninguém sabe, mesmo consultores políticos que a gente fala, etc., ninguém, acho que ainda é muito cedo para dizer, mas palpite mesmo, que é um cenário com muita volatilidade, porém, se você olhar o histórico do Brasil, sem desastre pós-eleições, né? Acho que o Brasil, historicamente, flertou com o precipício, mas sem se jogar, né? Acho que diferente de uma Argentina, por exemplo. E o arcabouço fiscal que foi construído de teto de gastos, hoje ele impõe custos maiores a todas as tentações populistas, né? Você tem bem todos os traumas todas as pirotecnias fiscais que o governo Dilma fez ainda são muito recentes, né? Ela foi impeachmentada em função disso. E o próprio Lula, historicamente, se provou um cara pragmático, né? Acho que ele sabe que, né, ele se elegeu quando foi Lulinha, Paz e Amor, e ele provavelmente sabe que a pior escolha que ele fez foi a Dilma. Então, enfim, então, mas isso é um palpite, vamos dizer assim, porque, obviamente, se o Brasil rumasse para um cenário tipo Argentina, aí não tem jeito, que aí afeta os múltiplos das ações, né? Então, de uma forma geral, o cenário que a gente vê é isso, e o que a gente está procurando fazer é o seguinte, quer dizer, é escolher, muito na linha do que o Pedro falou, né, escolher empresas que conseguem o múltiplo. A gente não, enfim, vai depender do que acontece com essas duas questões, mas acho que a seleção boa de empresas faz com que se você conseguir selecionar, né, você vai acabar tendo empresas que crescem bem em qualquer que seja o cenário. Historicamente, concordo bastante com o Pedro falou, que a história do Brasil mostra que, mesmo em períodos muito difíceis, as empresas na verdade, eu diria que assim, quando a maré está baixa, você vê quem tá pelado e quem não está, né? Então, períodos muito difíceis, as empresas com muita vantagem competitiva conseguiram ganhar muito share, né? Então, a gente está se posicionando em empresas, né, que tem essas vantagens competitivas, que têm vetores micro muito fortes, né? Ou seja, que tem um crescimento mais endógeno, menos dependente do macro. E algumas dessas empresas são, depois eu posso comentar, mas são Apvida, Intermédica, Eneva, Natura, Açaí, PetroRio, Equatorial, enfim. E a gente vê hoje que algumas das melhores empresas do Brasil têm um retorno, apesar de toda a confusão e tudo mais, política, mas tem um retorno esperado. A gente vê em vários casos acima de 20% ao ano, quando você olha no horizonte de 3 anos. Então, como a gente está um pouco, a nossa visão, como a gente está se posicionando. Boa, Marcelo, obrigado aí. Daqui a pouco a gente vai ter algumas perguntas e aí a gente entra nos cases, tá? Peixoto, obrigado aqui pela presença com a gente hoje. Peixoto, se você puder comentar um pouquinho, dar um overview de como é que vocês estão aí como casa, estratégia, e contar para a gente o que você tem enxergado, por favor, fica à vontade. Não, tá bom, Rafa, obrigado aí. Vai ficando cada vez mais difícil, né? O último a falar, pessoas boas falando primeiro, fica difícil a gente... O Furtado vai ficar chateado comigo, mas, Furtado, aguenta aí que vai ter espaço aqui para todo mundo, tá? Pois vou tentar pincelar algumas coisas. Fica até fácil, é só pegar um pedacinho de cada um, né? Fazer um Boa. resumo. Peixoto, vai lá. Não, mas vamos lá, vou tentar pegar alguns pontos ali que alguns dos dois não falaram, mas eu concordo plenamente com tudo que foi falado até aqui. Bom, mas quem não me conhece, sou Marcos Peixoto, sou sócio e gestor aqui da XP, estou no grupo aqui há 8 anos e meio, desde 2013 tocando os fundos de renda variável aqui da ASSEC, inclusive a maior parte sempre junto com o Rodrigo Furtado. A gente tem basicamente 2 fundos para institucionais aqui dentro da ASSEC. A gente tem o XP Investor FIA, que é o nosso fundo mais antigo, existe na XP desde 2007, mas eu naturalmente assumi ele em 2013. E temos também o nosso fundo XP Dividendos, que existe ali desde 2012, e é um fundo naturalmente tem um viés de empresas boas pagadoras de dividendos, empresas mais resilientes e defensivas. Mas são 2 fundos com o mesmo time, com a mesma filosofia de gestão, mesmo tipo de análise, e aí naturalmente você tem uma diferença das carteiras de acordo com os mandatos, né? Bom, falando só complementando um pouquinho, né? Você acha que nesses 8 anos e meio ali
de gestão, falando do nosso flagship Investor FI, a gente basicamente ganhou do índice todos os anos, exceto ano passado. Então, ano passado, naturalmente, foi um ano que a gente foi mal, um ano difícil ali para navegar contra a pandemia. Foi o primeiro ano que a gente perdeu do Ibovespa. Então, a gente mostra, a gente gosta de ter uma certa resiliência, né? Não tentar se adaptar a todo cenário, né? Então, acho que um pouco da nossa filosofia de gestão aqui é tentar se adaptar aos cenários, é ser um pouco agnóstico, né? Então, a gente não tem um estereótipo de empresas que a gente investe em empresas que a gente julga ter uma boa simetria, tá? Então, eventualmente, se a empresa é estatal, se é privada, se é do setor elétrico, do setor de commodities, a gente pode investir desde que a gente veja uma simetria favorável para a gente. Então, acho que com essa filosofia, a gente tenta se adaptar ali aos diferentes cenários de Brasil. Brasil, você nunca sabe como é que está amanhã. Como o Pedro e Marcelo falaram, a gente realmente é muito micro, a gente pensa não... a gente olha um pouco do macro, mas naturalmente o que norteia a gente são as posições ali micro das companhias, tá? Então, acho até nos meus primeiros 4 anos aqui na XP, né, foram anos horríveis de macro, né? A gente deveria ter 2013, 2016, né? Basicamente, o Brasil não cresceu, pelo contrário, decresceu em termos de PIB, o Ibovespa foi muito ruim, né? A bolsa ali ficou meio que flat ali durante 4 anos e a gente conseguiu navegar bem nesse horizonte, os primeiros 4 anos, ganhando ali, inclusive, da Selic, no ano que você tinha PIB decrescendo e bolsa caindo. Então, eu acho que, complementando um pouco o que eles falaram, assim, renda variável é diferente do Ibovespa, não é o índice que a gente investe em ações, em empresas, e naturalmente podem ter momentos bons para empresas, independentemente do cenário macro. Tá? Dando um pouco tentando complementar um pouco da visão macro, assim, eu acho que falando um pouco mais do momento atual, né? A gente até estava com a cabeça um pouco mais otimista, diria que há 2 meses atrás. Você tem ali um segundo semestre nosso, né, de forma geral, que a gente está vendo uma vacinação avançando mais rápido, né? A gente está finalmente conseguindo vacinar todos os adultos, né? E agora vamos avançar mais rápido na segunda dose. Então, é de se esperar que os números no Brasil melhorem em termos de mobilidade, em termos de reabertura. A gente já está vendo nos números de mortes, né, cada dia fazendo novas mínimas, isso deve acontecer, mesmo com variante Delta, que a gente viu nos outros países do mundo, onde os casos aumentam, mas você continua tendo uma mortalidade ainda sob controle. Né? Então, acho que é um cenário que a gente pode imaginar aqui para o Brasil também. Eventualmente, você tem um repique de casos, mas uma mortalidade sob controle. Então, era de se esperar um segundo semestre positivo do ponto de vista de mercado, dado que você tem uma reabertura da economia, as empresas voltam a crescer. E aí, naturalmente, a gente teve um pouco ali de uma ducha de água fria um pouco nesse cenário, com toda a questão fiscal. Né? Então, eu acho que a gente está agora num momento ainda delicado, né? A gente tenta fechar o orçamento, você tem ali o governo querendo gastar mais no Bolsa Família, tem a questão do precatório, não vou entrar muito no detalhe aqui, né? Mas tem diversas coisas para serem decididas ao mesmo tempo, né? Precatórios, reforma tributária, Bolsa Família, e o tempo é relativamente curto, a gente tem que fechar tudo nesse semestre, tem que conseguir equilibrar as contas, e naturalmente um pouco do estresse do mercado nos últimos 2 meses ali foi um pouco dessa visão mais preocupada, dado que você realmente tem um governo que está aí o incumbent tentando gastar um pouco mais para se reeleger, e você não tem o teto de gasto, então é um pouco desse estresse, que eu acho que o Marcelo falou, a gente geralmente sempre está perto do precipício, mas consegue achar uma solução, né? Eu acho um pouco da linha que a gente vai acabar acontecendo agora, mas naturalmente é natural o mercado ficar um pouco mais estressado, ganhar um pouco de prêmio de risco, e aí a gente acaba antecipando, como o Rafa falou, da eleição, né? Minha cabeça, um pouco atrás, é que você teria um horizonte ainda de investimento um pouco mais, diria que mais tranquilo antes de entrar na disputa eleitoral, dado que a eleição é só final do ano que vem. A gente sabe que previsões falham muito, inclusive faltando 1, 2 meses da eleição, imagina há um ano antes. Né? Então, mas acho que toda essa questão fiscal acabou antecipando um pouco o cenário. Dado tudo isso, assim, quando a gente compara aqui, inclusive falando do Ibovespa mesmo, a bolsa com o cenário que a gente tinha no início do ano, né? A gente está basicamente uma bolsa no mesmo lugar que estava em janeiro. A gente tinha um PIB aqui do Brasil estimado que ia crescer em torno de 3% para 2021. A gente tinha uma pandemia totalmente fora de controle, sem previsão de quando as coisas iam normalizar. A gente está agora com um PIB esse ano, né, estimativas crescendo algo entre 5% e 6%. A gente tem uma pandemia relativamente um pouco mais normalizada, né, com uma luz no fim do túnel. Então, assim, a situação corrente agora, do ponto de vista econômico das empresas, ela está muito melhor do que estava no início do ano. Tá? Então, o cenário está ruim, está turbulento, porém, quando a gente começa a olhar para preço e para algumas empresas, tem coisas hoje que estão muito melhores que estavam em janeiro, tá? E o preço está igual. Então, me parece também que muita coisa ruim
já foi colocada para preço. Todas as melhores que a gente teve da situação econômica foram meio que ignoradas por conta desse problema fiscal, né? Então, desse lado, esse ponto de vista me deixa ficar um pouco mais otimista de forma geral. Acho que já tem muita coisa relativamente bem precificada. Como falaram aqui antes, né, que o Brasil teve diversos avanços importantes nos últimos anos, que eu acho que não vão ser difíceis de serem estragados de uma hora para outra. Então, eu acho que tem sim boas oportunidades no momento atual, mesmo com um cenário um pouco mais turbulento. E aí, para fechar um pouco desse pensamento, a gente também tenta investir sempre que possível, o máximo possível de empresas que não dependam do cenário macro. Então, se a gente conseguir achar um case que, se o PIB cair 5 ou subir 5, para ele pouco importa, é o ideal para você dentro do portfólio, né? Claro que nem sempre é possível, né? Mas a gente sempre tenta. Então, por acaso, hoje as duas principais posições no fundo são setores, para mim, são um pouco relacionados, o setor de saúde, o setor elétrico. Setor de saúde, posições ali, até como o Marcelo comentou, a gente tem posições ali em internet, Capivida, a gente tem posições em Redditor, tem posições em Sul América. Eu posso entrar um pouquinho mais a fundo depois, mas eu acho que é um setor que sai muito fortalecido da pandemia, né? Porque já era um setor onde você, como consumidor de plano de saúde, você tinha uma certa resiliência, né? Era a última coisa que você queria deixar de pagar era um plano de saúde. Naturalmente, uma pandemia ocasionada, um problema econômico ocasionado pela pandemia, né? Eu acho que esse setor está mais fortalecido, né? As pessoas, sempre que tiverem uma renda disponível, vão querer ter um plano de saúde melhor, vão querer ter um plano de saúde em vez de depender do SUS. Então, eu acho que é um setor que sai fortalecido aí da pandemia, por mais que no curto prazo ainda esteja com resultados ruins por conta desse curtíssimo prazo da pandemia, mas é um setor que a gente gosta olhando para o médio prazo, tá? E o setor elétrico, apesar de você ter um momento bem ruim para o setor elétrico, aí já é uma visão diferente, né? A gente não gosta do setor elétrico, assim, olhando o setor, né? Você tem um racionamento eventualmente potencial, está com um nível bem estressado dos reservatórios, mas tem boas empresas dentro do setor que independem do racionamento ou são muito pouco afetadas, né, com o setor. Então, por exemplo, tem duas posições que a gente gosta, que é a própria Equatorial, que o Marcelo também comentou, que tem uma oportunidade bem grande para, inclusive, mudar de setor e expandir dentro do setor de saneamento também. A gente tem a posição em Eletrobras, que é uma estatal ainda, né, mas a gente acredita que tem boa chance de não ser mais uma estatal, e aí é um case bem micro, que eu acho que uma vez que a companhia é privatizada, tem uma grande chance de corte de custos, de melhor eficiência, e também vai ter pouco efeito com o fator macro. Tá? Bom, não vou me alongar muito não nos papéis, se deixar a gente falando aqui de posições até mais tarde. Vou fazer o gancho aqui para o Furtado. O Rodrigo trabalhou comigo, então, desde que eu entrei, né, ele está na XP aqui desde 2010, então quando eu entrei ele já estava aqui na Asset, e aí desde 2019 Furtado ele saiu aqui do meu núcleo, da nossa célula, para criar o próprio fundo dele. A gente estava com um problema, inclusive, de capacity dentro da Asset, os fundos estavam fechados para captação. Furtado, por toda a senioridade que já tinha dentro da casa, a gente já estava pronto para seguir o seu próprio caminho, né, e tocar ali o fundo dele. Então, sim, a gente continua dentro da própria Asset, continua trocando bastante informações, mas são duas células bem segregadas, como eu acredito que tem que ser, né? Senão você não gera capacity para a Asset. Então, o Rodrigo tem o próprio time dele, decisões totalmente apartadas, mas naturalmente nós dois aqui, como companheiros aqui, trabalhamos bastante tempo, a gente sempre troca informações sempre que possível. Mas vocês podem ver, inclusive, das posições, etc. Tem muitas posições diferentes entre nós dois. Boa. Eu vou pedir desculpas aqui, que eu estou com uma obra do vizinho que acabou de começar, mas já vou passar aqui para o Furtado. Furtado, fica à vontade. Se você puder comentar um pouquinho, até um pouco desse split que o Peixoto já iniciou aqui, comentar um pouquinho aí sobre vocês e já entrar um pouquinho aí nas perspectivas, fica à vontade, tá? Tá bom, Rafa. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos aí que estão com a gente hoje. O Peixoto já fez a introdução, assim, eu estou na XP, na verdade, desde 2009, fiquei 10 anos ali na Asset, sempre em renda variável, fazendo análise de empresas de vários setores e ajudando ali, em alguma medida, na cogestão dos fundos. Quando foi em 2019, no início de 2019, a gente fez um brainstorm e chegou, que acabou resultando aí no nascimento da célula long term, né? Então, como o Peixoto falou, assim, o XP Long Term, que é um mandato único aqui para a gente, apesar de ter lá as quebras entre previdência institucional e o modelo 555, ele é um fundo que nasceu em 2019, completou 2 anos agora, em junho, né?
com um time totalmente apartado do time que eu trabalhei até então, junto com o Peixoto. Me juntei a novos sócios aí com bastante experiência de mercado, e a gente teve a oportunidade de escrever do zero aqui uma nova célula de gestão, né? Com foco muito grande em análise de empresa, não poderia ser diferente, até por todo o histórico que eu tive. Então, tudo que o Pedro, o Marcelo e o Peixoto falaram de foco na análise micro, apesar de entender o ambiente macro e os riscos que o ambiente macro traz, assim, diria que mais de 80% do nosso tempo é dedicado a discussões e estudos de empresas, né? E a gente aqui, o nome do fundo não é à toa, né? Long Term é porque historicamente eu sempre tive uma visão mais de longo prazo de investimento em empresa. Eu gosto de separar sempre as discussões que acontecem aqui entre investimento e trade, né? O que a gente tenta fazer aqui é investimento, se tornar sócio de uma companhia que nos próximos 3 anos a gente entenda que vai gerar retornos superiores aí aos benchmarks, né? IPCA mais yield IMA mais 5%, é o nosso hurdle mínimo para estar investindo. Então, uma visão de retorno absoluta, sem olhar o índice Bovespa, né? E muito focado nos drivers de valor da própria empresa, né? Então, a gente tenta aqui sempre, com essa visão de investimento, encontrar o motivo pelo qual essa empresa vai gerar um bom retorno, e esse motivo ele não pode ser dependente do macro, né? Então, você tem uma empresa que está se aproveitando do crescimento secular de algum setor, com uma solução nova que vai disruptar o setor dela, ou um turnaround de uma empresa que vai provocar aí crescimento de lucro que o mercado não está vendo. Tudo isso é um conjunto de drivers de valor microeconômicos, né? Então, o Marcelo citou Natura, a gente tem posição em Natura aqui, acho que independente do que vai acontecer com o Brasil, a gente entende que Natura vai crescer, né? Porque o grande driver de valor de crescimento de lucro da Natura nos próximos 3 anos é o turnaround da Avon, da The Body Shop, que vai ser expandida, e até da Aesop, que é uma aquisição que eles já fizeram há mais algum tempo. Então, diria que é nisso que a gente tenta gastar energia, né? Empresas que a gente não precisa se preocupar tanto com o cenário macro, né? A gente, quando montou o nosso projeto aqui, a gente elencou 3 pilares de excelência, né? Acho que a oportunidade de você montar um negócio do zero é justamente você poder refletir sobre exatamente as coisas que a gente quer focar, trazer as pessoas certas dentro desse perfil. Acho que a gente montou um time legal de 9 pessoas aí com bastante experiência. E a gente elencou aqui 3 coisas que têm sinergia com a XP ou sinergia com a nossa forma de pensar, que são tecnologia. A gente tem D0, tem 2 pessoas indo para 3 pessoas dentro do time de gestão, que participam de todos os comitês que focam o dia delas em tornar a nossa vida mais produtiva, mais eficiente, da gente enxergar coisas que não necessariamente estão disponíveis nos documentos que a empresa disponibiliza, dados alternativos. Então, toda essa frente a gente vem investindo desde 2019. Eu brinco que é plantar uma semente para o futuro, porque a gente entende que a gente está engatinhando nisso aqui no Brasil e acho que a gente tem que começar agora para ter alguma coisa robusta daqui a 5 anos. A segunda vertente que a gente elencou aqui, o segundo pilar que a gente elencou como pilar de excelência é relacionamento com a economia real. Acho que com visão de longo prazo, a gente tem que estar circulando nos ambientes de negócios. Então, eu sempre brinco que se você procurar os analistas, mais da metade não está de frente para uma planilha de Excel agora, está conversando com alguém de alguma indústria, uma companhia de capital fechado, um concorrente, um competidor ou regulador. A gente entende que é dessa forma que a gente vai adiantar tendências de médio e longo prazo nas empresas que a gente investe, e é aí que a gente pode gerar edge. E o terceiro pilar é construção coletiva das teses de investimento, né? Então, a gente não vou abordar aqui porque acho que leva tempo, mas
a gente construiu um processo de construção de tese que envolve a quebra de uma análise em diversas etapas, cada etapa é discutida com todo o time na mesa, é uma tentativa grande de falsificar cada tese de investimento para que, no final, a gente erre menos. Né? Acho que o grande output de você gastar tempo das 9 pessoas do time para discutir cada etapa das análises que a gente faz é ter uma análise melhor e menos chance de errar. Né? E, claro, tem um trade-off disso. Né? A gente gasta mais tempo das pessoas com o portfólio como um todo e menos uma especialização micro em cada tese. Né? Então, mas é uma escolha que a gente fez, que a gente entende que vai trazer aí diferencial no tempo para a gente. Tá? Então, pulando aqui do micro XP long term, célula XP long term, para a forma como a gente está vendo o mercado hoje, né? Pedro, Marcelo e o Peixoto acho que já abordaram os principais pontos. Acho que tá crescendo. A gente tem visto crescer aqui um receio com relação ao fiscal brasileiro, né? Isso provocou alguma realização de mercado mais recente. Nosso trabalho aqui é sempre olhar, claro, o cenário macro, mas entender como é que isso se comunica com os preços. Né? Então, acho que simplesmente ficar negativo porque está tendo discussão de precatório, porque eventualmente a gente pode furar o teto, etc. Isso tem muita gente que faz isso muito melhor do que a gente. O que a gente tenta fazer é conectar isso com os preços das empresas que a gente investe. Então, acho que em termos de preço de mercado, muitas coisas já se ajustaram, né? E até preços de ativos de renda fixa, né? Você pegar a curva de juros no Brasil, janeiro 30, o negócio saiu de 9 para 10,5. Né? A gente tem um patamar hoje de juro de longo prazo no Brasil que nos últimos 10 anos, a única vez que no relativo contra juros americanos ficou nesse patamar foi em 2016, né? No auge da nossa crise. Lá para cá a gente teve teto de gasto, previdência, reforma trabalhista. A gente vive um Brasil hoje um pouco melhor do que a gente viveu lá atrás e os preços, de alguma forma, já refletiram essa perspectiva mais difícil. Né? O que eu brinco é que nessa estrada de longo prazo de investimento em ações sempre tem alguns quebra-molas e é neles que a gente tem que se atentar. Sair um pouco do ruído do dia a dia e olhar os grandes riscos. O Marcelo citou muito bem, o que a gente enxerga como os 2 grandes riscos é a inflação americana e eleições de 2022. E por um motivo muito simples. Né? Tem uma variável da avaliação de empresas que a gente não tem controle e é muito relevante para qualquer investimento, que é a taxa de desconto. Né? Qualquer empresa vale o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Então, se o custo de capital no Brasil ou lá fora aumentar muito, as empresas têm que valer menos. Né? Então, essa variável, a gente não tem como fugir muito dela e a gente tem que se atentar para os grandes riscos que envolvem ela. Então, o que a gente tem feito muito aqui, dentro desse cenário mais turbulento, mais uma vez, é tentar refletir isso nas taxas internas de retorno dos investimentos que a gente tem nos próximos 3 anos. E aí é olhar para os múltiplos que a gente vai estar saindo daqui a 3 anos, no caso de a gente ter uma eleição que o PT vença, ou qualquer candidato que vá furar o teto e tornar a situação fiscal do Brasil pior. Né? Então, acho que o grande risco, o Marcelo citou bem, é a gente voltar para os múltiplos que a gente via lá quando a taxa de juros no Brasil era 2 dígitos. Né? E a gente tem tentado refletir isso nas nossas análises e, claro, olhar a probabilidade dos eventos. E, a despeito de tudo isso, a gente entende que tem boas oportunidades de alocar capital. Então, hoje a gente está 90% comprado, direcional no fundo. A gente já teve 100 há mais tempo, já teve 87, voltou para 90 agora, porque a gente voltou a alocar capital em empresas que a gente entende que tem driver micro muito relevante e se a gente simular lá um cenário que a gente vai sair a um múltiplo com o custo de capital no Brasil de 2 dígitos, a gente ainda vai ter um retorno satisfatório. Né? Então, do ponto de vista de cenário, acho que a gente vai estar atento aí para esse grande risco, mas
mais do que isso, para quem tem um horizonte de 3 anos, acho que tem bastante oportunidade hoje na Bolsa com retorno atrativo, e é nisso que a gente está focado. Tá? Aí a gente pode falar das principais posições, na Natura a nossa maior posição, a Equatorial a segunda maior posição, o Marcelo citou, o Peixoto citou, assim, a Equatorial a gente enxerga taxa interna de retorno de 9% real, né? Então, que a gente provavelmente viu poucas vezes aqui, nós 4, negociando na Equatorial, talvez por um receio de que a empresa vai ter menos espaço para alocar capital com retornos e etc. Mas o fato é que o carrego é muito bom. Você carrega hoje como uma opcionalidade a empresa trazer novas concessões para dentro, como fez esse ano com a C3E, com a CE. Então, acho que é um excelente investimento para ter. A gente tem posição em Mercado Livre, a gente tem posição em Stone, que a gente vem aumentando aí no tempo. Acho que o preço está deixando o investimento cada vez mais atrativo. E todas essas empresas, para consolidar, acho que a gente acha que se o Lula for eleito no ano que vem, a dinâmica da empresa de crescimento vai mudar pouco. O que vai mudar e o que potencialmente a gente tem que exercitar é o múltiplo de saída, né? A que múltiplo a gente consegue sair desse investimento daqui a 3 anos se a taxa de juros for de 2 dígitos. É isso que a gente tem gastado tempo discutindo, mas, mais uma vez, assim, esses investimentos que eu falei, acho que já tem isso implícito nos preços. Boa, obrigado, viu? Obrigado, Furtado. E aí, até entrando um pouco nesse tema que você comentou aqui, que todos comentaram, né? Marcelo, Peixoto, Pedro e Furtado, sobre o setor elétrico, chegou uma pergunta aqui, e aí minha pergunta para vocês, até começando com o Marcelo aqui, Marcelo, a pergunta é: risco de racionamento de energia versus posição no setor elétrico. Vale? Faz sentido continuar? Faz sentido ter? Aí, se você puder, Marcelo, pegar esse gancho, me conta o que você acha. Tá bom, perfeito. Bom, primeiro, acho que assim, é possível saber se vai ter racionamento ou não, até porque depende muito de como é que vai chover, né? O que a gente tenta fazer é olhar para o histórico, né, de regime de chuvas e aí ver, né, em diferentes cenários o que pode acontecer, né? Diferentes cenários de chuva e, obviamente, também com diferentes cenários de demanda. Tá? O que a gente vê, para começar, primeiro é que, assim, acho que risco de racionamento em 2021 praticamente não existe. O risco você está falando em 2022 e depende principalmente de quanto que vai chover no período chuvoso ali de novembro a abril. Se você tiver um cenário, por exemplo, que a chuva, né, for horrível, que nem 2020, que foi o pior da série histórica, o Brasil vai ficar num equilíbrio bem tênue. Já, no entanto, se a chuva for, por exemplo, igual ao segundo melhor ano, já a gente passa do risco. Então, quer dizer, então vai depender muito dessa chuva, se torna imprevisível, né? O que a gente tem no setor elétrico, nossa maior posição é a Eneva, que na verdade ela se beneficia. Não é por isso que a gente tem, tá? Só para deixar claro, é porque a gente enxerga que essa empresa é excepcional e tem histórico fantástico, ativos muito diferenciados e tem a oportunidade de alocação de capital muito grande, tá? Mas ela, de fato, se beneficia. O que ela é? Ela é a maior operadora privada de térmicas do Brasil. E ela tem um modelo de negócio único, né? Que ela é uma térmica integrada, né? Ela faz a exploração do gás, acha o gás e aí, com base nisso, ela se credencia para disputar os leilões e, né, quando ela tem o gás, na prática, ela é disparada mais competitiva, porque compete com gás importado, que é muito mais caro. Então, ela acaba tendo um retorno, né, quando acha o gás, ela acaba tendo um retorno excepcional, porque tem o retorno da exploração de gás, mais o retorno que uma térmica, né, que compraria o gás teria. Então, bom, e aí, mas ela de fato se beneficia, né, de um potencial racionamento, porque ela ganha dinheiro quando ela é chamada, né, para despachar energia, né? Óbvio, a térmica é chamada quando está faltando, quando, né, o risco de racionamento aumenta. Inclusive, nos próximos meses vai ser 100% despachada. Além do mais, ela tem 10% do portfólio descontratado, vai poder vender energia no mercado de curto prazo, que está com um preço bem elevado em função do risco. Então, ela, de fato, eu diria que é até a posição na Bolsa que talvez mais se beneficie.
De novo, não é por isso que a gente tem, tá? Equatorial, eu acho que, de fato, vai ter algum efeito. O racionamento é ruim para a empresa, porque vai ter algum impacto, redução de volume, piora de capital de giro, o próprio aumento da conta de luz com racionamento é ruim para a capacidade de pagamento dos consumidores, mas a gente entende que como a primeira transmissão é 25% do valor dela, e aí não tem nada a ver com racionamento ou não. Depois, todas as distribuidoras dela estão com baixa alavancagem, e esse efeito é de muito curto prazo, então influencia muito pouco no valor da companhia. E a gente vê que a empresa não só tem o carril que o Furtado comentou, que a gente também gosta, mas a gente entende que tem uma oportunidade aí no setor de alocação de capital, no setor de saneamento, que é bastante relevante. Tá? E não são tantos players assim disputando essas oportunidades e o volume de investimentos é muito grande. Então, dificilmente, parece muito provável que vá sobrar oportunidade para todo mundo. Equatorial, historicamente, é extremamente disciplinada na alocação de capital. Então, mas a gente acha que ela pode provavelmente gerar bastante valor com alocação de capital em saneamento no horizonte maior. Então, acho que essas são as duas posições que a gente tem. A gente gosta por razões muito específicas. Tá? A visão hoje do setor elétrico como um todo, a gente não tem a visão positiva, mas são dois cases muito específicos. Boa, obrigado, Marcelo. Eu vou já mudar o tema aqui, porque como a gente tem muita pergunta, eu vou voltar aqui com o Sherman. Pedro, o pessoal perguntou aqui um pouquinho sobre IPO, e aí me conta se faz sentido, qualquer coisa eu deixo aqui aberto para todo mundo. A pergunta é, como estão enxergando esse movimento forte de empresas fazendo IPO? Os preços são compatíveis? Vocês têm acompanhado os IPOs? Como é que está aí com vocês, Pedro? A gente tem acompanhado, sim. Rafael, a gente deve ter acompanhado pelo menos uns 50 IPOs aí nos últimos 12, 18 meses. Participamos de uns poucos, né? E para falar sobre isso, acho que é importante dar um passo atrás e falar um pouco de alguns aprendizados aí que eu tive no mercado ao longo dos últimos 26 anos, né? Eu comecei em 1995, então eu sou, acho que da turma que está aqui, certamente o dinossauro da turma, né? Comecei em 1995. E eu acho que para montar uma carteira, para ser gestor de fundos de ações no Brasil, quer dizer, alguns aprendizados acho que são importantes a gente deixar registrados, né? O primeiro é não contar com o sucesso do Brasil, né? Se você tem uma posição que depende do Brasil dando muito certo para que ela dê muito certo, acho que é melhor você olhar para outro lugar. Segundo, quer dizer, é não usar o macro para construir portfólio. Eu acho que o macro é, no máximo, para você medir algum risco de exposição excessiva que você tenha a juro, câmbio, a crescimento, mas jamais para montar uma tese ou para montar portfólio. E terceiro, você está sempre buscando ali diferenciais de análise, né? Ao longo da história da Leblon, a gente fez muitos investimentos de private equity, isso ajudou muito na nossa formação ali como analistas e ajuda muito também quando a gente se depara com o IPO de uma empresa que já foi, em algum momento, estudada, né, por nós como uma candidata a investimento de private equity, porque o IPO é um processo bastante cruel com o investidor, né? Você tem muito pouco tempo para entender o negócio, para entender as empresas, para conhecer as pessoas. E para todos nós que estamos aqui, que somos investidores de longo prazo, o fundamental é você conviver com essas pessoas, né? E você não tem tempo, em geral, ali nos processos de IPO. Outra coisa que a gente costuma fazer bastante é se envolver na governança das empresas. Então, em alguns casos, a gente participa de conselho de administração, participa de conselho fiscal, e a gente acredita que isso é muito enriquecedor também para você conhecer cada vez melhor pessoas, setores e empresas, o que te ajuda também, eventualmente, a tomar decisões um pouco mais rápidas quando os IPOs acontecem. Eu acho fantástico essa nova onda de IPOs brasileira recente, empresas menores conseguindo acessar mercado de capitais. Eu participo já há pouco mais de 3 anos de um comitê do Conselho da B3, que é o Comitê de Equities e de Emissores, que não só avalia algumas ofertas mais polêmicas, mas como discute também alternativas para desenvolvimento do mercado de capitais. E há muito a gente discute questões que impedem empresas menores de vir a mercado. E esse ano a gente teve mais de 10 IPOs de empresas com menos de R$1 bilhão de capitalização. Você tem aquela falácia de que se não tiver liquidez não vai ter investidor.
o que não é necessariamente verdade. É evidente que tudo mais constante, todo mundo quer ter liquidez, mas existe um grupo razoavelmente grande de investidores que aceita fazer investimentos menos líquidos para ter retornos maiores, né? Então, a Leblon é um desses, é uma dessas assets. Acredito que o Marcelo Magalhães tem apetite para isso também. Então, a gente participou de alguns IPOs, participamos de Priner, que inclusive foi uma investida do nosso fundo de Private Equity, participamos de Intelbras, inclusive como investidores relevantes no processo, participamos de Bimob, também ancorando a transação, e participamos de Ocean Pact, uma participação pequena. Essa empresa decepcionou um pouco depois do IPO, entregando 2 resultados abaixo do que o mercado esperava e comunicando um aumento ali no custo de pessoal que também não estava no radar. O mercado penalizou brutalmente a ação, a gente aproveitou para aumentar a nossa posição. Hoje a gente tem um pouco mais de 5% da companhia. Então, a gente acompanha atentamente, a gente acaba participando de empresas que a gente tem um pouco mais de edge, de conhecimento. Então, no caso da Bimob, a gente tem uma investida de private equity do mesmo setor da Bimob, que é um setor muito complexo. Então, eu entendo que grande parte dos investidores talvez tenha demorado para entender o fundamento da Bimob, mas como nós tínhamos investimentos de private equity no setor, acho que a gente teve um pouquinho mais de facilidade, né? Mills é uma outra small cap do nosso portfólio, que é uma posição que também, há 10 anos atrás, foi um investimento de private equity nosso. Então, a gente acredita muito nessa estratégia para gerar algum diferencial, né? Porque é tanta gente boa competindo por tão poucos ativos no Brasil, né? Só aqui a gente tem 3 excelentes gestores nesse painel. O Brasil é um país que tem pouco mais de 400 empresas abertas, e eu preciso dar uma revisada nesse número, mas é possível que existam mais fundos de ações no Brasil do que empresas abertas para investir. Então, a competição ela é muito feroz. Então, a gente acredita muito nessas estratégias para criar algum ângulo diferente de análise, alguma vantagem competitiva, seja um investimento em private equity, seja participar dos conselhos das empresas, e a gente está bastante atento, né? Hoje, a equipe de análise e gestão da Leblon é uma equipe relativamente numerosa, somos 10 pessoas olhando empresas, e a gente tem acompanhado aí todos os IPOs e participamos de uns 5 ou 6 aí nos últimos 12 meses. Boa, Pedro, obrigado. Pessoal, se quiserem também fazer algum complemento, fiquem à vontade. Senão eu já vou seguir aqui com o Peixoto. Peixoto, já estou seguindo nas perguntas, tá? Chegou uma sobre varejo, tá? A pergunta é: a transação do consumo de varejo físico para o e-commerce já passou? Ainda existem oportunidades nessas empresas? Bom, o já passou, dá para responder que não. Assim, acho que a migração está começando, tá? Então, acho que a gente teve uma antecipação, talvez, dessa migração muito forte no advento do coronavírus, né? Então, a gente imagina que o famoso 5 anos foram feitos em 1 ano, né? Foi um pouco o que aconteceu. Então, toda a migração que a gente vinha do varejo físico para o online, ela foi acelerada ali durante a pandemia. Mas eu acho que é alguma coisa de certa forma perene, né? Então, não acho que já passou, eu acho que a gente acelerou e continua numa derivada de crescimento. Então, eu acho que você teve ganhos ali do ponto de vista da pandemia que vieram para ficar, né? Não imagino que a gente tenha um decréscimo, por exemplo, do setor de varejo online com... A gente já está vendo, né, uma reabertura mais forte do comércio físico, e a gente não tem visto ainda uma desaceleração do varejo eletrônico. Claro que, naturalmente, o ritmo de crescimento ele vai reduzir quando se olha a taxa, né? Você vai crescendo ali quase 100% ao ano passado, mas a gente está vendo números aí, crescimento entre 10% e 20% ao ano ainda do setor do varejo online, tá? Isso números ali de julho, agosto, já com as lojas, de certa forma, todas abertas. Então, o que isso mostra, né? A população ela aprendeu a consumir online, pessoas que nunca tinham consumido passaram a consumir, o número de novos usuários foi muito alto, né, durante o ano passado. Todo mundo vai ter casos dentro de casa, da família, pessoas mais idosas eventualmente não usavam, passaram a usar. Então, acho que esse é um ganho que você tem ali estrutural e que não volta. Então, eu acho que é um setor que a gente ainda vê com bastante interesse. Claro que você tem a ver oportunidades ali dentro do setor. Então, eu acho que, do ponto de vista da maior parte da aceleração do crescimento, ela passou, sim, mas é um setor que eu acho que tem muito ganho para os próximos anos. A nossa grande dúvida que a gente tem no setor hoje, eu acho que todo mundo tem, né, do patamar de rentabilidade. É um setor extremamente competitivo, então você tem diversos players ali disputando esse mercado. Tem empresas internacionais tentando entrar, a própria Amazon, você tem o Alibaba, você tem a Shopee. Então,
tem muitos players tentando entrar no nosso mercado, então acho que o setor em si ele é bom, a dúvida que fica realmente na rentabilidade que você vai ter no longo prazo com essa competição, tá? A gente já teve posições maiores nesse setor, naturalmente, ao longo do ano passado, a gente reduziu um pouco na margem por questão de outras oportunidades, mas a gente ainda gosta de forma geral. Hoje a gente tem uma posição no setor na Via Varejo, um case que a gente já foi bem relevante ali no passado, hoje a gente é menor, mas é um case que a gente ainda vê uma simetria boa, tá? Uma empresa que hoje eu acho que basicamente o mercado paga pelo varejo físico da companhia, né? Então, você tem basicamente nada do online sendo precificado, no nível que ela está agora. Então, é um pouco dessa simetria que a gente gosta, mesmo se o varejo online dela for pouco rentável, não parece ter muita coisa no preço. Mas é um pouco disso. Boa, pessoal. A gente teve mais algumas perguntas aqui, acho que tem uma que é pergunta clássica, e aí eu vou deixar em aberto, me avisem quem gostaria de responder, que é a pergunta sobre desaceleração da China e a recente queda no minério da Vale, né? No minério e na Vale. Como é que vocês têm enxergado esse commodities, pessoal? Vocês têm olhado? Têm tido essas posições dentro do fundo? Alguém quer pegar essa? Posso dar uma resposta de 30 segundos aqui para dar tempo de todos responderem. A gente não tem nada de minério, não tem nada de siderurgia, a gente não gosta nesse nível de preços, principalmente pelo preço da commodity. Vale, evidentemente, que está barata se você assumir que o preço do minério de ferro vai se manter durante muito tempo entre 150 e 200 dólares. Como a gente não acredita que isso vai acontecer, a gente não gosta, não tem Vale. Acho que se tiver uma correção forte no minério, não só Vale como siderúrgicas sofrem. O que a gente tem é papel e celulose, 5% do fundo em Suzano, 5% do fundo em Klabin. Acho que tem uma dinâmica de crescimento muito boa para as duas empresas e uma commodity que ainda está com um preço abaixo da média histórica. Então, você não tem o risco de correção no preço da commodity quando compra Suzano e Klabin, diferentemente de mineração e siderurgia. Eu posso falar aqui rapidinho também. A gente também não tem Vale Siderurgia, porque acho que tem uma série de certezas hoje sobre China e o preço não acho que esteja uma barganha. E o que a gente tem, a nossa principal posição em commodities, na verdade, é uma que é a PetroRio, que tem fatores muito endógenos, né? Óbvio que depende do preço do petróleo. Acho que tem uma dinâmica, o preço do petróleo, pelo menos nos próximos 6 meses. Acho que no longo prazo é muito difícil dizer qualquer coisa para commodity de uma forma geral. Mas próximos 6 meses parece ter uma dinâmica favorável, mas acho que o ponto central aqui do case é a oportunidade que ela tem de alocação de capital. Ela é uma empresa que tipicamente compra campos maduros para revitalizar, tem um histórico já bastante de forte geração de valor, já fez várias transações, e você tem um cenário em que as grandes operadoras de petróleo, Petrobras e outras, estão desinvestindo desses campos maduros para focar no pré-sal. Então, vai ter uma oferta aí gigantesca de campos à venda, e isso é extremamente propício ali para alocação de capital ali na PetroRio, né? E como ela ainda tem um tamanho relativamente pequeno, várias dessas transações mudam de patamar da companhia. Tá? Então, é óbvio que se tivesse um desastre no preço do petróleo, ia ser ruim para a companhia. Tá? Mas acho que a alocação de capital é predominante no caso, e a gente também não está vendo, a princípio, esse desastre. Então, pelo contrário. Então, é onde a gente tem a nossa exposição hoje a commodity. Resumo rápido aqui, Rafa, a gente já teve Vale ao longo diria que desde o início do fundo até bem recentemente, a gente zerou, o preço da commodity já se ajustou, o preço do frete está aumentando, então, assim, a gente vê alguns riscos de cauda aí que trazem a Vale para uma geração de caixa bem menor do que quando a gente carregou o investimento. Acho que a gente gosta de investir nesse tipo de negócio quando, em geral, os preços que a gente consegue enxergar naquele momento, né, seja da commodity, seja do frete, seja, enfim, toda a composição do resultado da empresa, mostra um fluxo de caixa muito grande, né? Então, esse caixa geralmente entra para a empresa e a gente vem vendo a empresa direcionar via dividendos. Então, só da empresa não
realocar esse capital no business e devolver para o acionista, sempre que tem um fluxo de caixa muito grande no curto prazo, a gente gosta de ter. E acho que com um novo patamar de preço de minério aí e tudo que tem acontecido na margem com o minério de ferro na China, trouxe para a gente fluxo de caixa menor que fez a gente desinvestir. Siderurgia a gente ainda tem um pouco, tá? E a gente tem visto, na verdade, gastado um tempo grande, porque com uma visão mais estrutural do shift que a China está fazendo para uma economia menos emissora de gases poluentes, né? Então, a gente tem visto o volume das siderúrgicas chinesas cair, né? E isso pode abrir dentro do câmbio atual, né? E aí lembrando, cara, commodity tem muita variável, a gente olha a variável de tela, a gente faz grandes previsões, né? Mas com o câmbio atual e a China desacelerando, a gente tem a possibilidade de ver o Brasil como um low cost producer aí global, voltando a exportar bastante. E isso aí traria muito resultado para as siderúrgicas brasileiras. A Gerdau tem a operação US, que tem outros drivers que são positivos no curto prazo também. Hoje é uma posição pequena que a gente está aprofundando esse estudo mais estrutural de entender se essas empresas podem vir a se tornarem grandes exportadoras no curto e médio prazo, né? E aí, se a gente consolidar essa visão, eventualmente a gente estaria disposto a investir mais. Mas essa tem sido a nossa visão aí de minério e siderurgia. Boa. Obrigado mesmo, Furtado. Peixoto, eu não vou abrir dessa vez, desculpa, porque para aproveitar que a gente conseguir espaço até para o pessoal, para liberar a turma para o almoço, e aí eu já volto contigo, Peixoto. Vou continuar aqui com o Furtado, até para a gente aqui para umas falas finais, eu vou fazer tentar juntar aqui duas perguntas, tá, Furtado? Uma delas é, todo mundo comentou de Natura, por quê? Então, se você puder comentar um pouquinho desse case. E aí, entrando um pouquinho no case de Natura, estão perguntando se a agenda ESG veio para ficar e se ela já é realidade. Então, se você puder seguir nesses dois pontos, depois eu passo com todo mundo para ESG e aí a gente encerra o painel hoje, pessoal. Tá bom, vou tentar falar de forma rápida para não tomar muito tempo de vocês. Pessoal, assim, Natura, essa é uma pergunta legal que sempre vem, assim, quem é o comprador marginal de Natura, né? Dado que, na média, grandes fundos do Brasil gostam. E eu acho que Natura tem um quesito especial que o fato da empresa ser uma empresa brasileira traz um edge de análise para o fundo que para o fundo local, né? E talvez isso não tenha sido percebido ainda pelo investidor estrangeiro. Então, quando me perguntam por que a Natura vai subir se está todo mundo comprado, eu acho que a compra marginal vem do investidor estrangeiro. E o grande motivo pelo qual a gente gosta de Natura é porque tem um turnaround de uma empresa muito grande a ser feito, né? A Avon, no qual a gente tem um grau de conforto muito grande com o trabalho que será feito em América Latina, né? Que a gente consegue enxergar a Natura, né? Então, a gente acha que é basicamente um copy-paste de práticas de Natura em Avon para a gente conseguir ter um turnaround muito bem sucedido em América Latina. E isso, por si só, faria do investimento um investimento com um bom retorno, né? A cereja do bolo se a empresa vai ter capacidade no tempo de fazer o turnaround da Avon internacional. E a gente, na medida que vem aprofundando, entende que também tem muita fruta baixa na Avon internacional. É uma empresa que vinha sendo muito mal tocada, com uma agenda muito curto-prazista, então tem coisas que vão desde incentivos a gasto com marketing, etc., que se a empresa ajustar ou minimamente fechar operações que dão prejuízo, né? A Avon tem em alguns países operações que, apesar de uma receita relevante, dão um EBITDA bastante negativo. Se você fechar, basicamente você já traz algum resultado, né? Então, essa é a opcionalidade que tipo de opcionalidade a gente gosta de carregar, né? Tem pouco implícito no preço, um potencial de geração de valor grande se der certo, né? E a gente tem um conforto muito grande no turnaround da América Latina por estar aqui, por ter capacidade de conversar com ex-executivos da Avon,
com consultores, etc., e formar uma opinião bem embasada nesse dia a dia aí com a economia real, de que o turnaround da Avon Latam é questão de tempo. Assim, então, esse é o motivo pelo qual a gente gosta, assim, traduzido isso em números, tá? Hoje a gente compra a Natura a 12, 13 vezes EV/EBITDA. A gente acha que a gente poderia sair a 15 vezes sem grande dificuldade, que ainda é um desconto para as peers globais, mas nesse meio do caminho o crescimento do EBITDA é bem relevante com todo esse turnaround que vai acontecer. Então, a gente entende aí que vai ver que é um investimento que nos próximos 3 anos pode entregar aí uma taxa de retorno entre 25% e 30% ao ano, se, obviamente, nossas projeções estiverem certas. Tá? Com relação a ESG, acho que não tem dúvida que veio para ficar, né? Tem que separar um pouco do oba-oba temático para o prático, né? A gente gosta muito de levar do ponto de vista prático. A grande verdade é que governança sempre foi um foco das nossas análises, aqui na XP Asset como um todo. Então, não é novidade, a gente está preocupado com a governança das companhias. Talvez a gente hoje esteja mais disposto a cobrar da companhia uma melhora de governança por conta do tema ter ficado mais difundido. A parte social e ambiental, a gente tem tido um aprendizado de análise, né? Diria que é uma curva de evolução de como é que a gente precifica esse tipo de coisa no tempo, né? A gente não tem blacklist de investimento, porque a empresa... o que a gente tenta fazer nas nossas reuniões com as companhias, entrar mais nesse tipo de tema e dar um peso relevante para as empresas que estão endereçando bem os temas, né? Então, mas que veio para ficar, tá? E é muito simples, né? Assim, se você olhar dados históricos, etc., você vê que o tema tem impacto para investimento, né? Assim, as empresas têm a governança ruim, ou as empresas que fizeram a gestão ambiental ruim, ao longo do tempo, os eventos aconteceram e elas destruíram valor. Então, não tem como isso não virar um tema de investimento. A gente tem tentado trazer aqui do ponto de vista prático, como é que a gente traduz isso nas nossas escolhas de portfólio, né? Boa. Obrigado pela participação aqui com a gente hoje, viu? Obrigado você, Rafa, pelo convite. Valeu, Furtado. Vamos de Peixoto. Peixoto, você tem gostaria de fazer alguma consideração nessas duas pautas, Natura e ESG, e obrigado pela participação aqui com a gente. Não, obrigado, Rafa. Vou ser rápido aqui para também não... Já estouramos tempo já. Bom, vou ter que concordar com quase tudo que o Furtado falou. A gente também tem uma posição em Natura aqui. Não é tão grande, é uma posição menor, já foi maior ao longo do tempo, mas a gente também gosta da tese. Inclusive, na parte ESG, diria que talvez seja uma das companhias mais bem ranqueadas aqui dentro do Brasil, né? Então, além do que ser um investimento que a gente gosta do ponto de vista financeiro, ela também, eu acho, mereceria um prêmio ali por todas as questões ESG, seja de sustentabilidade, seja de governança. Então, uma companhia que é difícil de você ver um indicador ruim nesse critério da companhia, tá? Então, eu acho que dentro das nossas que a gente tem no portfólio, que a gente analisa, talvez Suzano e a própria Natura são companhias muito bem avaliadas aqui nesse ranking. Então, é um pouco disso. Acho que também, sim, não tem retorno. A gente está avançando aqui nessa política também, é algo relativamente novo para todo mundo. Então, a gente contratou consultorias ao longo do ano passado. A gente está hoje implementando os nossos frutos nas companhias, mas como o Furtado falou, é um processo de evolução. Não dá para falar que a gente já está expert nisso, mas é algo que a gente pretende evoluir e estamos dedicando tempo nos próximos anos. E obrigado aí pela participação. Obrigado, Peixoto. Eu estou vendo na ordem inversa aqui de como a gente começou, então eu vou de Marcelo e a gente encerra com o Sherman. Marcelo, eu sei que é difícil, a gente já falou bastante do case, mas se você puder fazer as suas considerações, principalmente também da parcela ESG, fica à vontade. Tá bom. Bom, eu vou ter que concordo com tudo que foi dito. Eu acho que, primeiro, é algo que a gente está aprendendo, a dizer que, né, que a gente já tem um processo super bem estruturado para olhar ESG. A parte de governança corporativa já olha há anos, sempre foi parte do processo de investimento, mas toda a parte ambiental e social é algo que a gente está, enfim, aprendendo, a gente tem levado mais em consideração.
Óbvio que quando uma empresa, né, tem, vamos dizer, práticas, um exemplo de ESG, como é o caso de Natura, foi citado, acho que uma das consequências óbvias é que pode ser que ela venha a ter, eventualmente, né, negociar múltiplos eventualmente maiores por isso, né, porque simplesmente vai ter uma demanda maior por investidores, né, que valorizam bastante isso. E em todas as conversas com as companhias, a gente, quer dizer, quando são companhias que, né, que de fato podem ter práticas, por exemplo, questão ambiental, né, pelos produtores de commodities que a gente colocou, né, a gente tenta cada vez mais ter um tema relevante, né, vídeo que aconteceu com o Vale no passado, né, então é algo que a gente acho que se tornou um tema bastante importante no caso de algumas empresas. Obviamente tem que separar um pouco, né, a moda, né, porque acho que às vezes até mesmo empresas que, enfim, que hoje qualquer empresa que vem para IPO coloca um slide, né, de ESG, mesmo quando totalmente fora de contexto, na minha opinião, beira até o ridículo, mas então tem que separar um pouco o que é moda, o que não é, mas quando é um tema de fato relevante à atividade da companhia, a gente tenta, né, endereçar e aí, como a gente faz com outros temas, tá? Na prática é tentar ver se está bem fundamentado o que a companhia está falando, se de fato é verdade ou não, e a forma que a gente faz conversando, uma das formas por exemplo, conversando com várias pessoas dentro da companhia, né? Quando você escuta só o top management falando, é uma coisa, quando você escuta, né, os diferentes, várias pessoas dentro da companhia com um discurso mais uniforme, traz mais credibilidade, conversar com o fornecedor, né? Quando o fornecedor fala, olha, realmente, pô, aquela empresa ali, cara, ela é super xiita né, em relação à qualidade do que ela exige, etc. Quando você fala com um cliente, com um competidor, de uma forma geral, óbvio que isso traz mais credibilidade, tá? Então, dessa forma que a gente tem tentado, olhando também histórico, obviamente, mas sem ser xiita e criando listas. Por exemplo, vou dar um exemplo da Vale. A Vale era uma empresa, em termos de ESG, depois que tiveram os acidentes, eu tenho quase certeza que ela é uma empresa hoje muito melhor do ponto de vista de ESG do que era antes. No entanto, depois do acidente, tiveram investidores que durante um bom tempo, especialmente com investidores globais, restringiram, né, a possibilidade de comprar Vale. Certamente ela passou a dar muito mais peso a isso, até por questões criminais mesmo. Basta ver o que aconteceu com executivos dele. Né? Então, enfim, as considerações fáceis. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado. Boa, Pedro. Acho que a gente falou bastante da pauta, já falamos bastante coisa. Eu sei que, por exemplo, o case de Natura vocês têm na carteira de vocês faz bastante tempo, mas como a gente já passou bastante pelo tema, se você quiser comentar, fique à vontade. Mas também aqui agora no encerramento, se você puder dar uma palavrinha do que você espera para a Bolsa também, até para ter um pouquinho mais de expectativa de fala, aí fica à vontade. Tá ótimo. Pouco a acrescentar sobre a Natura, continua sendo uma posição relevante do nosso portfólio, não é mais a principal ação da nossa carteira, ela foi durante o ano de 2020, comecinho de 2021. A gente viu uma oportunidade muito grande para aumentar ali no início da pandemia. Eu acho que o mercado não entendeu muito bem o quanto a empresa se beneficiaria desse processo de digitalização do consumidor, na medida em que as consultoras Natura rapidamente migraram para os meios digitais, numa velocidade que a gente imaginava que fosse demorar talvez 3, 4 anos. A pandemia acelerou isso em semanas ou poucos meses. Essa migração aconteceu, o que gerou muito valor para a empresa. A gente realizou um pouquinho de lucros recentemente, mas segue sendo uma posição importante do nosso fundo. O tema ESG, o G do ESG sempre foi central, não só na história da Leblon Equities, até na minha história como investidor. Eu acho que a gente está ali entre os pioneiros no Brasil, de gestores e analistas que sempre buscaram uma melhor estrutura de governança corporativa nas empresas que a gente investe. Assim como os outros falaram, quer dizer, as questões ambientais e sociais, isso ainda é algo que está no seu início. Assim. A gente tem incorporado nas nossas discussões, contratamos uma consultoria em 2020 que nos ajudou, inclusive, a fazer um scorecard interno, onde a gente dá notas de ESG para as 100 e poucas empresas que a gente acompanha. É evidente que a gente coloca um peso maior na governança, que é o que realmente, na prática, né, a gente pondera mais atualmente, mas a gente está começando a olhar os outros temas, até porque mais cedo ou mais tarde, acho até que mais cedo, isso vai começar a impactar o resultado das empresas e o fluxo de caixa das empresas, quando a gente tiver a precificação de carbono em nível global, o que pode não estar muito distante. A gente não tem nenhum blacklist também
de empresas que a gente não pode investir, até porque a gente acredita que a maior contribuição que a gente pode dar para a sociedade, o maior impacto que a gente pode causar é investir numa empresa cuja nota ESG não é tão alta assim e ajudar na transformação ou provocar ou contribuir na discussão de uma transformação. Um exemplo que eu daria até é PetroRio, né? Nós fomos um dos primeiros investidores ali de PetroRio em 2016, 2017. Investimos na época que a empresa emitiu uma debênture conversível bastante agressiva e também investimos via essa debênture conversível. Na época a empresa era nota baixa no E, no S e no G. Né? O G, você tinha um controlador ali controverso, fazendo uma operação que diluía os acionistas e muita gente achou agressiva. A parte ambiental de qualquer empresa de petróleo é complexa, quem está comprando poço para reestimular, e você tem toda a questão do abandono, é mais complexo ainda. A empresa usava o caixa para comprar ações na Bolsa, então ela tinha um portfólio de ações no caixa, ela tinha ações da Oi, tinha ações da Queiroz Galvão, etc. E a gente conversou muito com a empresa na época e a gente, de certa forma, ajudou a convencê-los de que eles não deveriam usar o caixa deles para fazer investimento em outras ações, né? Eles deviam focar mais ali no negócio. Então, acho que é o tipo de contribuição que tem impacto, então acho que não faz sentido, nessa medida, você ter uma blacklist de ESG. Em relação ao futuro, só uma mensagem final, Rafael, eu acho que o aprendizado nesses 25, 26 anos é que você não consegue ganhar 15% ao ano ou mais, né, sem ter algumas emoções no caminho, sem ter algumas dores de barriga no meio do caminho. E bolsa é assim, né? Eu acho que você investir em ações com bons gestores, e você tem vários no Brasil que têm um histórico de longo prazo aí da ordem de pelo menos 15% ao ano, o que é um excelente retorno, isso não significa que você não vai ter um ano ruim, que você não vai ter volatilidade, que você não vai ter drawdowns. Isso é parte do jogo, né? É óbvio que o investidor adoraria ter liquidez, baixa volatilidade e alto retorno, só que essa combinação é impossível, né? E quem se aproveita desse desejo são os caras que fazem as pirâmides, são os Madoffs da vida. E como isso não existe, quer dizer, eu acho que o importante é manter aí racionalidade, disciplina e paciência, escolher um bom gestor e ficar com ele aí por um longo período de tempo, que é assim que você vai compor o capital a taxas altas e com baixo risco ao longo do tempo. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Boa, resiliência, né? Boa, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Queria agradecer ao nosso público que, desde a gente atrasando aqui, ficou com a gente até agora. Obrigado, pessoal. E desejamos uma boa Expert a todos. Esse conteúdo foi gravado e vai estar disponível na plataforma. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço.